A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui juntos para mais um devocional da parte do Senhor, nessa tarde de quinta-feira. E hoje nós iremos falar sobre a informante de Roguel. Quero ler com vocês aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Roguel, e uma criada lhe disse, e eles foram e lhe disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Essa passagem nos mostra mais um momento de fuga da vida do rei Davi. Primeiro momento foi quando ele fugia de Saul, da sua ira, e agora nós vemos Davi fugindo do seu filho Absalão, o filho que ele tanto teve saudade, que a nossa missionária Joyce deixou um estudo ontem sobre a mulher de Tecoa, e o seu filho Absalão agora, por vingança, por um desejo pessoal, por influência de conselheiros, por ter sentimento que ele seria o trono legítimo, ele agora começa uma perseguição contra o seu próprio pai, porque ele queria se tornar rei. Ele mesmo se autoproclamou rei em Hebrom, e fazendo isso, Davi fugiu para Jerusalém, enquanto ele e outras pessoas que se aliançaram a Absalão procuravam Davi para matá-lo. Então, por que isso aconteceu? Devido ao pecado de Davi, devido às suas escolhas erradas, nós vemos que a família de Davi não foi uma família feliz. Nós vemos que foi, embora a Bíblia menciona Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas ele também era um homem falho. E agora, nesse contexto aqui, Davi está fugindo e ele precisa saber de notícias ali sobre o seu filho, sobre aquela rebelião. Então ele manda Jonatas e Aimás. Esse Jonatas aqui dessa passagem não é o Jonatas filho de Saul, é outro Jonatas. Nesse contexto de 2 Samuel 17, Jonatas já tinha sido morto. Então Roguel ficava em torno de 23 quilômetros ali de Judá, ali de Jerusalém, aonde estava acontecendo toda essa rebelião. E o rei Davi, quando fugiu do seu filho Absalão, deixou homens fiéis a ele em Jerusalém, que agiam com todo cuidado para não serem pegos por Absalão, nem pelos homens que seguiam a rebelião do seu filho. Então agora esses homens foram para a cidade de En-Rogel, e lá conseguiam levar informações confidenciais do reino através de uma mulher, através de uma serva, em algumas traduções através de uma criada. Essa mulher caminhava até a fonte juntamente com outras mulheres para pegar água, e muito discretamente ela ouvia e levava as informações entre os servos de Davi. Ela foi escolhida como uma informante, justamente, minhas irmãs, porque as mulheres não levantavam suspeita sobre assuntos de guerra. Essa mulher sabia que estava arriscando a sua vida, e mesmo assim ela agiu em favor do seu rei, e no fim ela cooperou para salvar a vida de Davi, como também da família do rei. E agora nós vemos aqui algumas características dessa mulher, características que nós também devemos ter. Ela era uma mulher de coragem, uma mulher com disposição para ajudar. Ela se dispôs a correr o risco e se tornar ali um elo de comunicação entre os espias de Davi e o próprio rei. Entrar e sair da cidade sob o domínio de Absalão para levar informações era perigoso, mas ali ela demonstrava coragem, vontade de contribuir para a causa do rei. Então ela estava ali, ouvindo o que acontecia dentro do palácio, dentro ali das muralhas, aonde a rebelião de Absalão acontecia. Então ela ouvia todas aquelas informações. E nos horários que as mulheres iriam pegar água, lá estava ela para passar essas informações aos informantes de Davi. Ela também era uma mulher confiável, uma mulher discreta, porque para que esse plano funcionasse, esse plano desse certo, ela tinha que ser discreta e confiável. A sua atividade, a sua atitude ali aos longos dos dias não podiam ser descoberta por ninguém, nem pelas mulheres que também iam com ela naqueles mesmos horários. Então ela estava diante de um grande perigo, mas ela teve a capacidade de manter em segredo, cumprir sua tarefa
e de demonstrar sua confiabilidade. Nós vemos também aqui a importância dos papéis menores, minhas irmãs. A Bíblia frequentemente destaca líderes e figuras grandiosas. Nós vemos ali Débora, e também na história de Débora nós vemos um papel menor. Nós vemos Jael, nós vemos grandes mulheres que fizeram tantos feitos, e agora nessa passagem nós vemos um papel menor, alguém que só informava, uma serva anônima. Mas isso nos lembra que pessoas em posições que alguns dizem que é menos vistas, elas desempenham papéis importantíssimos. Essa ação dessa serva foi fundamental para que Davi recebesse as informações importantes sobre os planos do seu filho. E era um serviço ali desinteressado. Ela não estava ali para ganhar alguma coisa, não estava ali querendo algo em troca. Não há menção na Bíblia de qualquer recompensa ou reconhecimento para essa mulher. A sua motivação ali era para contribuir com um bem maior. E isso é o que? Com que o trono era de Davi, Deus tinha dado a Davi, independente dos seus erros. Isso nos ensina sobre o valor de um serviço desinteressado. Ela estava apenas servindo por amor ao seu rei, por saber que aquela guerra ela era legítima. E agora nós vemos também aqui mais uma característica dessa mulher: inteligência e adaptabilidade. Ela encontrou uma maneira de se comunicar com os espias de Davi, Jonatas e Aimás, sem se levantar suspeita, através da sua inteligência, através da sua capacidade de se adaptar a uma situação delicada, a uma situação perigosa. E nós temos essa capacidade, ser inteligentes e nos adaptar a situações que podem ser perigosas, que podem ser doloridas, mas nós temos essa capacidade, minhas irmãs, de conseguir se adaptar a situações mesmo que vêm para nos amedrontar. E nós vemos aqui com o exemplo dessa mulher que nos últimos tempos, eu creio, Deus tem levantado muitas mulheres para serem cooperadoras do seu reino, levando a sua palavra. Ser uma informante do reino significa agir com discrição. Nós somos informantes do reino. Nós agora não estamos lutando assim como essa mulher para que Davi tenha o seu trono. Nós estamos lutando juntamente com o nosso rei, o Senhor Jesus, informando da palavra dele, levando a palavra de sabedoria, levando a palavra assim como essa mulher, com descrição, levando essa palavra com submissão, sem querer nada em troca. Assim como essa serva na fonte de En-Rogel somos nós. Somos assim, nós precisamos desempenhar o nosso trabalho com coragem. Deus vai nos dar estratégia para levarmos a palavra dele aonde ele quer que nós entremos. A única forma de estarmos protegidas dos perigos que cercam a vida de uma cooperadora do reino de Deus é buscar sempre a palavra do Senhor. E como aquela mulher estava ali na fonte de En-Rogel para levar ali as informações, nós temos que estar na fonte que é Jesus, para levar da palavra dele para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em situações perigosas, que necessitam dessa palavra que cura, que restaura, que liberta. Em alguns lugares onde a perseguição dos cristãos é tão severa, outros cristãos anunciam a palavra de Deus, assim como essa mulher, como se fossem agentes secretos. Pessoas ali na sua descrição, onde ninguém imagina, tem servos do Senhor e servas infiltrados no meio da sociedade onde o cristianismo ele é proibido, levando a palavra do Senhor, como ela deve ser pregada, com amor, com intensidade, com temor. Que nós venhamos, minhas irmãs, ter este papel em nossas vidas, esse objetivo em anunciar a palavra, levar a salvação que é oferecida por Cristo Jesus, mesmo que isso implique colocar a nossa vida em risco. Essa mulher se arriscou por um rei terreno. Essa mulher se arriscou por um reinado que tinha início, começo e fim. E nós estamos aqui diante do Senhor por um reinado que não tem início, que não tem fim. Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega. Aquele que entregou as suas vidas por nós. E não nos calaremos
diante das adversidades, diante dos perigos, diante dos dias maus. Vamos levar a palavra do Senhor. A nossa fonte é Cristo. A fonte daquele encontro ali era Rogel, mas a nossa fonte nesses dias é Cristo. Cristo é a nossa fonte. Cristo é o nosso Rei, e que Ele nos faça mulheres colaboradoras para levar a palavra dEle. Deus abençoe sua vida, sua tarde, seu dia, que esse final de semana que está se aproximando seja excelente para a honra e glória do Senhor Jesus.